O chamado da visão. Em 1876, na véspera de um confronto decisivo contra as tropas americanas, Sitting Bull dançou por 36 horas seguidas às margens do rio Little Bighorn. Como parte de um ritual sagrado de sacrifícios, fez 50 cortes rituais em cada braço. Durante esta cerimônia, houve uma visão marcante. Soldados americanos caindo do céu como gafanhotos. Uma premonição de que se cumpriria um pouco tempo depois na Batalha de Little Bighorn, onde os guerreiros Lakota e seus aliados derrotaram o general George Custer e seu batalhão. Mas a história de Sitting Bull vai muito além desse evento. Sua trajetória foi marcada por coragem, resistência e uma luta incansável pelo direito de seu povo. Infância e formação de um guerreiro. Nascido em 1831, em uma região que hoje corresponde a Dakota do Sul ou Montana, Sitting Bull foi batizado originalmente como Jumping Badger. Seu pai, Jumping Bull, o apelidou de Lento, devido à sua personalidade calma e observadora. Contudo, à medida que cresceu, as jovens habilidades competitivas. Aos 10 anos, caçou seu primeiro bisão. Aos 14, derrubou um guerreiro Crow de seu cavalo em combate, provando sua bravura. Impressionado com a coragem do filho, seu pai concedeu-lhe um novo nome, Tatanka Iyotake, ou Touro Sentado. O bisão americano era um símbolo de força e determinação, qualidades que Sitting Bull carregaria consigo ao longo da vida. Ingressando na sociedade guerreira Strongheart, logo se tornou membro dos Silent Eaters, um grupo dedicado ao bem-estar da tribo. Em 1857, sua liderança e habilidades estratégicas levaram-no ao posto de chefe de guerra. Mas seu maior desafio ainda estava por vir. As promessas quebradas do Tratado de Fort Laramie, o avanço dos colonos brancos para o oeste, trouxe conflitos inevitáveis. Em 1863, Touro Sentado atacava tropas americanas pela primeira vez, em resposta à retenção de suprimentos essenciais das tribos indígenas. Percebendo a traição constante dos brancos, ele nunca aceitou um tratado que confinasse seu povo a uma reserva. Enquanto outros líderes Lakota negociavam com os americanos, o Sitting Bull se recusava terminantemente a ceder. O Tratado de Fort Laramie, de 1868, prometia terras para os Sioux, incluindo os Black Hills. Mas, poucos anos depois, a descoberta de ouro na região fez com que o governo americano violasse os termos do acordo. Sitting Bull manteve sua posição. Não venderei nenhuma parte da minha terra. Sua postura firme o elevou ao cargo do líder supremo dos Lakota Sioux. Como Touro Sentado enfrentou o exército dos Estados Unidos. À medida que as forças americanas e os Lakota aumentavam, o Sitting Bull buscava orientação espiritual. No início de junho de 1876, realizou uma cerimônia da Dança do Sol. Durante o ritual, dançou sem parar por 36 horas. Fez 50 cortes sacrificiais em cada braço e, enquanto o sangue escorria, entrou em transe, onde teve uma visão clara da vitória. Ao despertar, sua visão. Soldados americanos caindo sobre um acampamento indígena como gafanhotos do céu. Em sua visão, os soldados estavam de cabeça para baixo, alguns até perdendo seus chapéus. Ele interpretou isso como um sinal. Em breve, o povo Lakota e seus aliados triunfariam sobre as forças americanas. E, de fato, poucas semanas depois, foi exatamente isso que aconteceu. Guerreiros nativos venceram a Batalha de Rosebud, derrotando o general George Crook, e conquistaram um triunfo ainda maior na Batalha de Little Bighorn. Nessa batalha, 3.000 guerreiros enfrentaram o general George Custer e suas tropas, resultando em uma vitória esmagadora para as forças indígenas. Eles eliminaram todos os soldados no campo de batalha, incluindo o próprio Custer. Enquanto seus guerreiros lutavam, Touro Sentado protegia as mulheres e crianças da tribo, garantindo sua segurança. Porém, essa vitória foi breve.
A derrota de Custer, romanticamente chamada de Última Resistência de Custer, chocou e enfureceu o governo dos Estados Unidos. Em resposta, mais soldados foram enviados ao oeste, movidos por vingança. A morte e o legado de Sitting Bull. Os últimos anos do Sitting Bull foram marcados por dificuldades. Com o avanço das forças americanas, ele levou seu povo ao Canadá em 1877, buscando refúgio. Lá, viveu no exílio por quase 4 anos. Querendo aliviar seu sofrimento, Sitting Bull se rendeu ao exército dos Estados Unidos em 1881. Em troca, garantiu anistia para sua tribo, mas foi solicitado a passar 2 anos preso no Fort Randall, em Dakota do Sul. Após cumprir sua pena, foi fornecido para a reserva Standing Rock. Embora sempre tenha resistido à ideia de viver em uma reserva, os detalhes receberam permissão para viajar. Nessa época, tornou-se uma espécie de celebridade, mais visto como uma curiosidade do que como uma ameaça ao governo dos Estados Unidos. Porém, encontrei maneiras de resistir à assimilação. Frequentemente usava trajes tradicionais e falava sua língua nativa, que às vezes usava para insultar os brancos sem que eles percebessem. Em 1883, foi convidado para discursar na conferência de inauguração da Ferrovia do Pacífico Norte. Esperava-se que fizesse um discurso amigável para o público branco. Em vez disso, surpreendeu a todos ao dizer em sua língua nativa: "Eu odeio todos os homens brancos. Vocês são ladrões e mentirosos. Roubaram nossas terras e nos transformaram em párias." Como o tradutor leu um discurso aprovado em vez de suas palavras reais, o público, sem entender o que foi dito, aplaudiu entusiasticamente. Em 1890, antes do amanhecer de 15 de dezembro, os policiais nativos buscavam Touro Sentado, por seu suposto apoio ao movimento da Dança dos Fantasmas. Ele resistiu. No meio do caos, alguém disparou um tiro. Em resposta, os policiais abriram fogo, matando-o instantaneamente. Mais de um século depois, seu legado permanece. Em 2021, seu bisneto, Ernie LaPointe, foi identificado por meio de DNA e continua contando a história de seu ancestral. Graças a ele e aos outros escritores indígenas, Sitting Bull continua sendo um dos líderes nativos mais reverenciados de todos os tempos.